Cenas do último episódio. Agora, os exemplos. Eu confesso que esse primeiro exercício, ele já começa com um negócio importante, porque ele fala de um cara chamado ponto material. Fiz muito de propósito. Por quê? Quando eu falo de ponto material, e muitos exercícios serão sobre pontos materiais, eu estou falando de alguma coisa que não tem dimensões. Como assim? Eu estou falando de um objeto que não tem, pelo menos não de forma relevante, comprimento, largura, espessura, nada. Então isso quer dizer que o tamanho dele não vai influenciar no que está acontecendo no exercício. Eu estou falando de alguém que é desprovido de tamanho ou que o tamanho não é relevante. Ok? E isso acontece muito. Eu vou dizer para vocês que boa parte dos exercícios envolvem pontos materiais. Porque se eles não fossem materiais, se eles fossem extensos, teremos exercícios disso, aí a gente teria que tratar o exercício de outra forma. Belezão? Ele desloca-se sobre uma reta orientada no eixo Y. Todo mundo lembra qual que é o eixo Y? Deixa eu meter um eixo Y da hora aqui, porque o programa nos fornece essas ferramentas. Eita! Eu fico feliz com tão pouca coisa, né? Desculpa, gente, eu sou uma pessoa empolgada. Mas enfim, vamos pensar aqui no nosso eixo Y. Nosso eixo Y que costuma crescer à medida que ele sobe. Ok? E vamos imaginar que um ponto material desloca-se sobre essa reta no eixo Y. Então isso quer dizer que ele está acompanhando o eixo Y. A tabela a seguir descreve as posições do ponto material com o passar do tempo. Aí calcule o que se pede. Então primeiro vamos entender o que essas posições querem dizer. Eu vou até deixar esse eixo maior, porque eu acho que eu fui muito humilde aqui. Pá! Eu realmente fico feliz com pouca coisa. Me deixa, eu sou feliz. Às vezes. Enfim, vamos lá. Vamos fazer umas marcações nesse eixo. Por que algumas marcações? Porque se vocês derem uma olhada nesses dados aqui, esses dados estão me falando intervalos de tempo e perceba, tem um parênteses depois desse tempo. Esses parênteses que vêm tanto em eixos de gráficos quanto em tabelas, eles falam da unidade dessa grandeza. Então, nesse caso aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando de um tempo medido em segundos. E eu estou falando de uma reta no eixo Y, olha a unidadezinha dela aqui. Metros também é uma unidade. Então isso quer dizer que todos esses valores que aparecem na nossa tabela são todos medidos em metros para o Y e em segundos para o tempo. Belezão? Então vamos lá. O tempo, a gente percebeu aqui que ele está aumentando de 1 em 1 segundo. Então foi um cronômetro bem legal. Então ele começou no instante 0, depois foi para o instante 1, 2, 3, 4 e 5. O tempo não volta. Vocês vão perceber que tempo é uma das grandezas mais pentelinhas nesse aspecto. Não existem tempos negativos e a gente não vai analisar retornos de tempo. O tempo sempre vai aumentar, sempre vai continuar, ok? Agora, o que acontece com a posição? Outra história. Se você analisa do primeiro para o segundo instante, aumentou. Do segundo para o terceiro, aumentou. Depois diminuiu, depois aumentou. O que será que isso quer dizer? Tá? Então vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque cada passinho besta que você dá aqui é uma interpretação. Certo? Então bora lá. Vamos ver o que o exercício quer. Qual é... eu tinha deixado esse espaço aqui na direita porque eu pretendia fazer anotações dele, mas eu vou fazer anotações à medida que o exercício pede, porque é um pouquinho mais prático, e eu acho que eu superdimensionei a minha lógica. Vivendo e aprendendo. Então, ó, qual é a sua posição inicial? O que significa a ideia do inicial? Inicial, aquele que está no início, a gente tem que procurar o que é o início da tabela. Lembra que eu falei para vocês que o tempo é um maluquinho pentelinho e chatinho? Pois é, qual é o primeiro tempo que eu consigo marcar num cronômetro? O tempo inicial é sempre o tempo zero, a não ser que a gente não tenha esse valor. Mas, a princípio, o tempo inicial é o que acontece quando o tempo é zero. E o que acontece quando o tempo é zero de acordo com a nossa tabela? De acordo com a nossa tabela, quando o tempo vale zero, a posição é zero também. Então, a nossa posição, quando o tempo é zero,
é 0. E eu vou chamar isso aqui de posição inicial. Ok? É um valor importante, é um valor que costuma aparecer bastante, ok? E ele é tão importante que costumam até dar uma variação interessante de letrinha para ele. Sempre que for uma posição inicial, a gente vai chamar de S0. Na verdade, esse zerinho vai aparecer sempre que for inicial, ok? Tanto é que eu poderia ter chamado esse tempo inicial de T0 também, ok? Então isso aqui é uma nomenclatura especial que a gente dá quando a gente fala de valores iniciais. Então, na nossa letra A, a nossa posição inicial é 0, ok? Vamos dar uma olhada na letra B. Sabendo que o movimento durou 5 segundos, qual é a posição final? Opa, se estamos falando final, estamos falando lá do finzão do movimento, do fim catalogado desse movimento. E no instante 5, que ele disse que é o fim, olha a nossa posição aqui. Então, olha como a gente costuma escrever. Quando o tempo for 15 segundos, o tempo não é 15 segundos. Quando o tempo for 5 segundos, isso implica, olha a seta, essa seta é para dizer implica que a posição é 15 metros. Ah, mas professor, esse balãozinho também é um bagulho oficial? Não, esse balãozinho é o que eu chamo de frescura. Mas eu gosto muito de fazer balãozinho nuvenzinha, então aceite. C. Qual é a velocidade do móvel entre os instantes 0 e 2 segundos? E o que significa o seu valor? Eita, que perguntinha esquisita! Então vamos primeiro. Ele definiu o intervalo. O intervalo é entre 0 e 2 segundos. Então a gente precisa saber o que acontece justamente nesse intervalo. No instante 0, a gente sabe que ele estava na posição 0. E no instante 2, vamos descobrir o que ele estava no instante 2. Ele estava na posição 7 metros. O que isso me ajuda? Se eu sei esses valores do limite, esses limítrofes do movimento, eu consigo definir quais foram os intervalos. Então, por exemplo, o meu intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos, na dúvida, se você ainda for meio perdidão nisso aí, lembra que para você calcular um intervalo é só você fazer final menos inicial. Então, 2 menos 0, 2 segundos. Enquanto a minha variação de espaço, minha variação de posição, foi de 0 a 7. 7 menos 0, 7 metros. Agora que eu sei as duas variações, ΔS e ΔT, eu consigo definir qual é a minha velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Eu fico empolgado, né? Enfim, vai ser 7 metros dividido por 2 segundos. Eu sei que o meu S parece um 5. Todo meu aluno me diz isso, mas você está me ouvindo, então você está entendendo. Ô, professor, eu posso deixar assim a resposta em fração? Não, porque fração é coisa de matemática. E não é isso que a gente está fazendo aqui. Em física, em vestibulares, o mais comum é que a gente trate os valores até a segunda casa depois da vírgula. Ai, que porre, sério? Sério. Seríssimo, olha minha cara de sério. Pois é, então a gente vai ter que dividir 7 por 2, que dá 3,5. Perceba que, de propósito, eu coloquei as unidades nos números enquanto eu fiz a conta. Isso é bom para você saber onde você vai chegar. Então, se eu dividir metro por segundo, 3,5 metros por segundo. Isso é muito? Isso é pouco? Ótima pergunta. D. Qual é a velocidade entre os instantes 3... Ah, tinha outra pergunta na letra C, né? O que significa o seu valor? Quando eu pergunto o que significa, o que significa 3,5 metros por segundo? E cuidado, eu sei que a gente não tem o costume de fazer isso porque já é um reflexo nosso, mas esse número acompanha um sinal de positivo,
positivos têm o sinal implícito. Mas a ideia é, o que isso significa? Isso significa que esse móvel em questão, esse ponto material, ele consegue se deslocar 3,5 metros a cada segundo. Ok? E isso aumentando a sua posição. Então a gente está falando de um movimento progressivo. Ok? Quando eu falo progressivo, não é aquelas bandas de rock ruim. É na física mesmo. Ixi, não coube na tela, né? Mas acho que vocês entenderam a ideia. E eu até gosto de rock progressivo, antes que algum de vocês venha me xingar nos comentários. Mas que dá sono, dá. Letra D. Qual a velocidade do móvel entre os instantes 3 e 4? Então vamos entender. Entre os instantes 3 e 4, entre 3 segundos e 4 segundos, no instante 3 a gente está na posição 12. 12 metros. E no instante 4 segundos, a gente está na posição 8. Então, a pessoa mais atenta já vai perceber que tem alguma sacada aqui. Ok? O nosso ΔS o nosso ΔT foi a passagem de 1 segundo, porque ele foi do 3 para o 4. Agora, o nosso ΔS tem um perigo nele, né? Porque se a gente for usar aquela lógica de final menos inicial, eu vou ter que fazer 8 menos 12. E quanto que é 8 menos 12? É menos 4 metros. Matematicamente, pode ser que não faça tanto sentido na sua cabeça, mas fisicamente, o que isso significa? Fisicamente, significa que esse móvel está voltando. E isso vai ser refletido na velocidade também. Olha só como é que ela vai ficar. A nossa velocidade média vai ser menos 4, que é o ΔS, dividido por 1. Então vai ser menos 4 metros por segundo. Isso significa o quê? Estamos falando de um movimento retrógrado, ok? E isso significa que durante esse intervalo de tempo, ele está voltando 4 metros a cada segundo durante este intervalo, em média. Cuidado com as afirmações que você acaba usando, porque se de repente isso fosse uma questão de teoria, poderia te enganar se você não tivesse esperto. Certo? E para fechar, a letra E. Qual seria a velocidade média do movimento entre 0 e 5? Entre 0 e 5, pelo que a gente viu na nossa tabela, é o total. Então, a gente sabe que o ΔT é o máximo, que é 5 segundos, que é entre 0 e 5. E o nosso ΔS é o deslocamento total do negócio. Só que aí, como que eu vou tratar esse deslocamento total? Eu tenho que tomar um cuidado, porque aconteceram muitas coisas no meio do processo, né? Só que como eu quero a velocidade média do percurso inteiro, não me interessa o que aconteceu. Se ele foi, se ele voltou, se ele parou, se ele ficou, se ele deu pirueta, se ele deu um duplo twist carpado, o que me importa é onde ele começa e onde ele termina. Ok? Ele começou no 0 e terminou no 15, parceiro. Então ele andou um total de 15 metros dentre aumentos e diminuições e etc, etc. Então do que a gente está falando aqui? A gente está falando que a velocidade média vai ser 15 metros dividido por 5 segundos. Perceba que nem sempre eu coloco a unidade, às vezes eu coloco, às vezes não. Não é obrigatório. Desde que a sua resposta final tenha a unidade certa, não tem problema. Tá? 15 metros dividido por 5 segundos. Eu não sei fazer divisão mais. 3 metros por segundo em média. Então perceba, durante o percurso ele teve velocidades diferentes. Teve. Mas no geral, se eu considerar do ponto de vista geral, desconsiderando as especificidades do meio do caminho, estamos falando de uma velocidade de 3 metros por segundo positiva. Tranquilíssimo? Fechou esse exercício com a chave de ouro? Show de bola isso então. 2. Sofia, com PH. Deixa isso claro. Decidiu viajar de São Paulo ao Espírito Santo, rolê, hein? Passando pelo Rio de Janeiro, totalizando um deslocamento de aproximadamente 1.125 km em cerca de 15 horas. Qual a diferença desse exercício para o outro? Esse exercício é um problema.
E é disso que o Enem gosta. E a Unesp, boa parte das vezes também. Ok? Então estamos falando de um problema, e em problemas é importante que a gente saiba interpretar os valores, os dados. Ok? Legal, teve um deslocamento de 1.125 km em cerca de 15 horas. Decidiu fazer uma paradona lá em Niterói, que tem aquela ponte da hora de grande, depois de viajar por 450 km depois de 5 horas. Qual a velocidade média do trecho São Paulo-Niterói? Qual a velocidade média do trecho restante até o Espírito Santo? E qual a velocidade média da viagem completa? Percebam que ele tem um pouco a ver com o exercício que a gente fez antes. Ele separa a viagem em trechos, pede informações do trecho e depois quer saber o negócio por inteiro. Vamos ver se a gente consegue entender esse exercício aí, ó. Letra A. Qual a velocidade média do trecho São Paulo-Niterói? Quais são as informações que eu tenho de São Paulo a Niterói? Que foi um deslocamento, ó, de 450 quilômetros. Show de bolas. E que ele levou um tempo de 5 horas. Percebam que esse exercício tem unidades diferentes do que a gente usou no exercício anterior. É só para dar aquela diversificada mesmo, né? Então, qual que vai ser a nossa velocidade? A nossa velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. Nenhuma dificuldade aqui. 450 quilômetros dividido por 5 horas. Então, a gente tem uma velocidade de quanto? 90 quilômetros por hora. Razoável. Não muito alta. Entristecedor. Mas enfim. Agora, a letra B, ela já propõe uma armadilha. Aqui. Então tome cuidado. Qual a velocidade média do trecho restante? Se eu quero saber o trecho restante, eu preciso primeiro saber o que é o trecho restante. Porque a viagem inteira, eu sei que a minha viagem de São Paulo até o Espírito Santo tem 1.125 quilômetros. E o primeiro trecho, que foi o trecho até Niterói, foi um trecho de 450. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o que sobrou, o resto da viagem. E como que eu faço isso? É só a gente analisar a diferença entre os valores, né? A gente diz que esse pedacinho restante é tudo menos o que não é útil para mim. Eu falo muito isso em aula. Então, eu estou falando de um trecho de 1.125 menos 450. Eu não sei quanto dá essa conta. Eu acho que eu pensei que eu ia fazer de cabeça, mas eu me enganei. Puxando aquela calculadora. 1.125 menos 450, 675. Poderia ter feito de cabeça? Poderia. Deveria? Deveria. Fiz? Não. 675 quilômetros é o resto da viagem, é o nosso novo ΔS. Nem sempre o ΔS vai vir de posição final menos posição inicial. Desse caso veio, se você prestar bem atenção veio, mas às vezes a gente vai obter os valores de outras formas. Ok? Então legal, 675 quilômetros. E qual foi o tempo restante? Se o exercício falou que esse trecho todo ele demorou 15 horas, e o trecho até Niterói ele demorou 5 horas, podemos fazer a mesma lógica. É o tempo que sobrou, 15 menos 5, 10 horas. E a nossa velocidade? A nossa velocidade é 675 dividido por 10. E como eu sei que vocês são malandros nas contas, vocês sabem que dividir por 10 não demanda nenhum esforço. É simplesmente fazer com que a vírgula volte uma posição. Se a vírgula está depois aqui do nosso 5, porque a vírgula está implícita, está oculta, é só a gente voltar uma casa. Isso é dividir por 10. É 67,5 km por hora. Belezinha? Agora, e na letra C, qual é a velocidade da nossa viagem completa? Na nossa viagem completa, é só a gente analisar o trecho completo da nossa viagem, que são os 1.125 quilômetros até Niterói. Niterói não, até Espírito Santo. E as nossas 15 horas de viagem, que é o nosso tempo total. Ok? Vocês perceberam que quando eu pego trechos totais,
eu não ligo para as outras contas que eu fiz, porque até poderia ser feito com base nos outros valores, mas não é muito conveniente. É melhor você tratar como um exercício isolado. Ok, então a nossa velocidade vai ser 1125 dividido por 15. Eu acho que dá 75, mas eu não tenho certeza. 1125 dividido por... Porque aqui a gente faz os bagulho no ato. É 75 mesmo. Ah, pilantra. Quilômetros por hora. Só de curiosidades. Nossa, será que a gente consegue fazer uma interpretação de algumas coisas aqui? Olha lá, aqui é exercício surpresa, até pra mim, porque eu acabei de pensar nisso. Olha os valores da letra A e da letra B e compara com a letra C. O que aconteceu aqui foi que, obviamente, no primeiro trecho ele estava mais rápido e depois daquele trecho ele começou a ficar cada vez mais lento. Na média, eu vou ter uma velocidade entre a maior e a menor. Okay? Tem a ver um pouco com a ideia de média. Só que perceba, como o trecho mais longo foi o trecho que ele viajou a 67,5, então é mais normal que a velocidade do trecho inteiro esteja mais próxima dela e não do outro trecho que foi mais rápido. Como o primeiro trecho só durou 5 horas, muito mais rápido, o outro trecho que demorou 10 horas foi ele que puxou mais o valor para si. Então por isso que o 75 está mais próximo que o 67,5 do que o 90.